Hoje vamos falar de 3 importantes métricas de retorno. Olá, sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal, dando continuidade a uma série de vídeos sobre métricas de marketing. Hoje a ideia é falar sobre 3 importantes métricas de retorno e para isso a gente obviamente vai utilizar aqui um slide para ficar mais fácil de apresentar esse conteúdo a vocês, para a compreensão também ficar facilitada, ok? Então vamos lá. Bom, gente, antes de entrarmos nas métricas de retorno, é importante a gente deixar claro conceitos relacionados à parte financeira, como a diferenciação entre custos, despesas e gastos, tá? Então, primeiro conceito que a gente tem que manter aí em vista, que são os custos. Que são custos? São todos aqueles gastos relacionados à produção, né? Então, por exemplo, matéria-prima, mão de obra direta para a fabricação de um produto, as embalagens utilizadas, todos esses são custos. Bom, os custos podem ser divididos entre fixos e variáveis. O exemplo mais clássico, de um custo fixo é o salário pago para a equipe de produção, por exemplo. Você vai ter essa despesa independente do volume de produção. Já os custos variáveis, um exemplo clássico é a própria matéria-prima, ou seja, você vai gastar mais, ele é um custo variável porque você vai gastar mais matéria-prima na medida que você produz mais produtos. Por daí a diferenciação entre fixos e variáveis. E despesas? O que são as despesas? São aqueles gastos relacionados às operações administrativas e comerciais do seu negócio. Não estão diretamente ligadas à produção, mas sim à operação administrativa, à parte comercial do negócio. E da mesma forma, aqui temos exemplos, mais para ilustrar, o aluguel, o pessoal administrativo, marketing, vendas. Isso são exemplos clássicos de despesas das empresas. E da mesma forma que os custos, eles são divididos entre despesas fixas e variáveis. O exemplo da despesa fixa mais clássico é o salário da equipe administrativa, ao passo que no caso das despesas variáveis, você tem aí, por exemplo, comissões sobre vendas. É uma despesa comercial e ela só acontece se você vende, então ela pode variar, ok? Bom, se esses são os custos e a diferenciação das despesas, o que são os gastos? Os gastos é a somatória dos dois. Então, quando você fala em gastos, você não está diferenciando entre custos e despesas. Custos tem a ver com produção, despesas não tem a ver com produção, tem a ver com a operação administrativa comercial do seu negócio, ok? Tendo esses conceitos em vista, fica mais fácil compreender o que a gente vai utilizar para calcular 3 importantes métricas de retorno. E a primeira delas é o retorno sobre vendas. Como é que se calcula o retorno sobre vendas? Ele é o lucro líquido, aqui no nosso exemplo 20 mil reais, sobre uma receita de vendas de 100 mil reais. Então você teve um lucro líquido, o lucro líquido foi de 20 mil, o retorno sobre as vendas foi de 20%. Ah, mas por que a gente está chamando isso de retorno sobre vendas? Porque nem sempre a receita da empresa é composta só sobre vendas, por vendas, ela pode ser composta por outras receitas também. Então a receita, o retorno sobre as vendas, nada mais é do que o lucro líquido proporcionado pelas vendas, esse lucro líquido sendo receitas menos gastos, ou seja, todas as despesas que ocorreram, e você tem aí então um retorno de 20% sobre vendas, tá? Imagine que você teve aí uma receita de uma aplicação financeira, ela não entra nessa conta, ela entra só entra a receita decorrente de vendas de produtos ou serviços, ok? Uma segunda métrica muito importante é o famoso ROI, Retorno sobre investimentos. Bom, o retorno sobre investimentos ele é calculado de uma forma diferente. Ele envolve o lucro operacional. O que é o lucro operacional? É a sua receita menos os custos totais e as despesas operacionais.
Ah, mas Marcos, o que são despesas operacionais? São as despesas típicas da sua operação. Basicamente você está excluindo aí despesas financeiras, despesas de financiamento ou, por exemplo, a parte contábil, por exemplo, né, amortizações, por exemplo. Então, basicamente você está excluindo isso e impostos que são variáveis, né? Impostos sobre o lucro líquido, por exemplo, tá? E você divide não pela receita, mas pelo investimento total. Todos os recursos que você colocou ali para gerar um certo retorno. Então, por exemplo, os ativos, equipamentos, prédio, capital de giro, o dinheiro que você teve que investir ali, mais investimentos de longo prazo, por exemplo, a compra financiada de alguma coisa. Então, você tem o conjunto de todos os investimentos. Quando você pega o lucro operacional, que é a receita menos custos totais, menos despesas operacionais, e divide pelo investimento, você chega no seu ROI. Né? Aqui, obviamente, quanto mais alto o ROI, melhor. Né? Não existe um padrão, um parâmetro, ele tem que ser positivo, obviamente, e quanto mais alto, melhor. Tá bom? E, finalmente, nós temos o chamado retorno sobre investimentos em marketing, especificamente sobre investimentos em marketing, investimentos promocionais. Então, como é que você calcula isso? Você precisa ter em mãos o incremento que aquele investimento de marketing proporcionou em vendas. Ou seja, se você vende normalmente 80 mil, e você atribui ao teu investimento 10 mil, esse foi o incremento, né, de vendas. Então, essa receita de 10 mil, ela pode ser atribuída ao marketing. Muito bem, esses 10 mil, qual é a margem de contribuição dessas vendas? O que é margem de contribuição? É a receita menos custos variáveis e menos despesas variáveis. Veja que não entrou nada de fixo aí, nem custo nem despesa. Aí você tem a sua margem de contribuição e no nosso exemplo você tem uma margem de contribuição de 40%. E você gastou nessa sua campanha de marketing, qualquer que seja ela, 3 mil reais. Muito bem, de posse dessas informações você faz a seguinte conta. O incremento de receita de 10 mil vezes a contribuição 40%, que dá 4 mil, menos a despesa, a despesa do marketing, né, que foi 3 mil, você tem aí, sobrou R$1.000, dividido pela despesa, dividido por 3 mil, ou seja, você teve um retorno sobre o marketing de 33,3%. Isso é bom? Bom, as pessoas costumam, né, esperar um retorno maior, né, eles, às vezes até de 100%. Se você gastou, por exemplo, 3 mil, é esperado que você ponha pelo menos um incremento de 3 mil. Mas o importante é que isso seja positivo e esse incremento, esse retorno pode variar de negócio para negócio. Ok? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Né? Se gostou, não esquece de deixar um like aí para o nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e também acionar o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente já está produzindo para você aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.